Senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre opções, história e algumas definições. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Dentro do Dinheiro e aqui nós vamos falar sobre opções. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar da história das opções e de algumas definições. As opções, elas são relatadas em pelo menos até meados do século IV a.C., ou seja, bem antigo. Aristóteles já escrevia sobre a anedota de Tales de Mileto, ou Tales o Milesiano. Tales ele era um filósofo, ele tinha uma certa habilidade de prever movimentos olhando as estrelas. Num determinado dia, ele previu que haveria uma grande colheita de azeitonas no ano seguinte. Confiante disso, Tales foi e alugou todas as prensas de azeitona em Chios e Mileto, ou Quios e Mileto, não sei a pronúncia correta. Com isso, ele alugou as prensas de azeitona e realmente aconteceu o que ele esperava, uma grande colheita de azeitonas. Sendo assim, todos vieram para usar as prensas de azeitonas que ele tinha alugado. E ele, obviamente, cobrou um certo preço e fez uma fortuna com isso, já que ele detinha todo o monopólio das prensas que ele tinha feito o aluguel lá atrás, quando ninguém, na verdade, dava moral para ele. Ou seja, investiu um capital pequeno e conseguiu fazer uma fortuna depois. Um outro exemplo das opções na história, a gente pode falar sobre a bolha na Holanda, a bolha dos bulbos de tulipa. Essa questão da Holanda é uma história um pouco mais infeliz, na verdade, do que a de Tales. As tulipas na Holanda, elas tinham um certo status, elas eram um símbolo de riqueza e todo mundo queria especular o preço das tulipas. Os bulbos de tulipa começaram a subir muito o preço. E como a gente sabe, a história se repetiu em 2008. A gente viu que inflacionou muito e chegou a um ponto que essa bolha estourou. A bolha estourou e todo mundo perdeu dinheiro, né? Pelo menos para quem estava comprado, obviamente. Então, apenas alguns pontos históricos para vocês verem que as opções não surgiram ontem. As opções que a gente conhece, negociadas em bolsa, né, mais sérias, com uma certa garantia, são sim mais novas, né? Elas já são aí do século XX, aproximadamente. Mas o que é as opções? A opção, ela é um contrato, ela é um ativo negociado em bolsa e é também um derivativo. O que é um derivativo? O derivativo é um produto financeiro cujo valor é baseado ou derivado do preço de algum outro instrumento. Um exemplo é uma opção sobre uma ação. Ela tem o seu preço baseado, entre outras coisas, no preço da ação subjacente. Uma opção da Petrobras é, logicamente, da ação sobre a ação da Petrobras. Existem também outros ativos com opções, por exemplo, ativos como moedas, commodities, boi gordo, açúcar, café, algodão, opções sobre índices, opções sobre ETFs, opções sobre índice de taxa de juros, né? No Brasil tem uma chamada opção de IDI. Então a gente vê que as opções elas têm uma gama muito grande. As opções, pessoal, elas se dividem em duas: as opções de compra e as opções de venda, as calls e as puts. A gente vai usar mais call e put, que é mais um jargão, tá, do mercado. Então o que é uma call? Ou uma opção de compra? Ela é um direito de comprar um determinado ativo a um certo preço e a uma data determinada, tá? A um certo preço e a uma data. Estou frisando isso aqui porque a gente vai voltar, a gente vai inclusive ver a questão de strike, a gente vai falar sobre preço e a questão da data, a questão de tempo nas opções. Tempo é muito importante para as opções. Ademais, o comprador de uma call, o comprador de uma opção de compra, ele garante um direito. Tá? Ele possui o direito de comprar um instrumento, comprar o ativo, seja ele a ação, seja ele uma moeda, seja um índice, tá bom? Já do lado do vendedor, pessoal, sem vendedores não há compradores. O vendedor da call, ele vai ter uma obrigação de vender esse instrumento. Ele vai assumir a obrigação, a partir do momento que ele vende, ele assume a obrigação de vender, tá? Querendo ele ou não o que acontecer no mercado, ele está assumindo aqui um contrato que ele vai vender esse instrumento, esse ativo, pelo preço que ele tiver, tá bom? Se for da vontade do comprador, tá, pessoal? Quem compra tem sempre o direito, sempre. E quem vender tem sempre a obrigação de honrar para as calls. O comprador de uma call tem o direito de comprar e o vendedor da call tem a obrigação de vender. Como já falamos sobre a call, as opções de venda ou as puts
é o direito de vender um determinado instrumento a um certo preço e a uma certa data, tá? No posto da compra. O comprador de uma put ele vai adquirir o direito de vender o ativo. O comprador da put ele adquire o direito de vender um determinado ativo. Bom, o comprador da opção de venda. O vendedor da opção de venda, fica bem redundante, fica bem complicado. O vendedor da put ele possui a obrigação de comprar o ativo. Eu sei que não é algo muito trivial, mas é isso mesmo. O vendedor da put ele possui a obrigação de comprar o instrumento. Simples, o comprador tem sempre o direito, tá? E o vendedor tem sempre as obrigações. O comprador tem o direito, não quer dizer que ele tem que ter o dever de vender. Se ele exercer o direito de venda, bem, se não, a gente vai voltar nisso mais pra frente, a gente vai falar de muito mais coisas. Compartilhe, tá? Com quem quer aprender a opção. Se puder deixar nos comentários sugestão, se a didática tá boa, se o esquema dos mapas mentais tá legal, tá bom?